14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acessos, materialidades, literatura, acessos, materialidades. Olá, meu nome é Marcos Nascimento, eu sou doutorando no programa em Estudos de Linguagem e Tecnologias do Cefet-MG, no Pós-Ling. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que se chama Me Inclui Aí, Literatura Infantil Digital Acessível. Nesse trabalho eu pretendo apresentar para vocês o conceito de literatura infantil digital com recursos de acessibilidade num primeiro momento, e no segundo momento eu gostaria de apresentar a análise na perspectiva da semiótica social de um livro digital acessível intitulado Cadê o Toucinho que estava aqui, publicado este ano pela MRN Editora. Nesse trabalho eu pretendo também apresentar como que um livro digital com recursos de acessibilidade pode integrar recursos estéticos e tecnológicos na produção de uma literatura infantil digital. Eu começo então a apresentação do meu trabalho dizendo o seguinte: se a literatura apresenta um grande potencial de produzir um indivíduo crítico, um cidadão consciente e autônomo capaz de refletir sobre sua própria existência e sobre o seu meio, no caso da literatura digital ou eletrônica, a expectativa é de que ela possa ampliar esse papel idealizado da literatura. Contudo, há que se ter uma certa cautela em relação a essas expectativas quanto à literatura digital. Afinal, as tecnologias digitais de informação e de comunicação guardam também suas ambiguidades. Segundo Vilela, a literatura provoca o encontro com a dimensão expressiva da linguagem, permitindo o escape necessário do cotidiano, um movimento que propicia novas formas de relação com o mundo. É nessa perspectiva que Cândido diz que a literatura é um direito. Sendo assim, a leitura literária deve ser um direito garantido a todos e todas, independentemente de credo, raça, condição social ou de quaisquer outras condições, física ou mental. Todos os esforços devem ser realizados para que as crianças com qualquer tipo de deficiência possam ter ao seu dispor recursos que lhes possibilitam o acesso à literatura, seja por meio de textos impressos ou digitais. O contato com a literatura pode oferecer às crianças, desde a mais tenra idade, um material simbólico inicial para que possam ir descobrindo não apenas quem elas são, mas também quem elas querem e podem ser. A literatura infantil, diz Peter Hunter, mistura diversas formas artísticas. Assim, ela envolve e integra palavras e imagens, sobrepõe-se a outros modos, vídeo, narração oral e outras formas de arte. Os livros infantis ilustrados são multimodais por excelência, uma vez que sua composição implica a interação de imagens visuais, recursos de design e linguagem escrita. A multimodalidade, segundo Ribeiro, é o uso de diversos modos semióticos no design de um produto ou evento semiótico, juntamente com a forma particular como esses modos são combinados. No contexto das tecnologias digitais, o design tem ganhado cada vez mais importância na composição enunciativa. Nesse sentido, Ribeiro considera que a escola deve ser capaz de introduzir os estudantes numa nova ordem semiótica. Formar leitores, portanto, vem se tornando há décadas uma tarefa das mais complexas. A importância de ler textos multimodais vem se ampliando conforme os textos circulam de diversas formas em nossa sociedade. Contudo, as iniciativas que devem ser tomadas pelas escolas têm que levar em conta não apenas
os nossos modos de leitura, mas os diferentes leitores e leitoras, inclusive crianças que têm algum tipo de deficiência. Este parece ser um desafio que tem que ser enfrentado e ainda não foi plenamente assumido pela escola, pela sociedade e pelo mercado editorial. A produção de literatura infantil digital é recente, bem como os estudos acadêmicos sobre este tema. Lajolo e Zilberman, 2017, destacam que as novas tecnologias impuseram outros formatos e materiais, novos modos de produção e circulação, distintas maneiras de leitura, restaurando em muitos casos as relações entre comunicação, corpo, voz, olhar e gesto. O contexto das novas tecnologias poderia ser percebido como uma oportunidade a ser literária e pedagogicamente explorada. A literatura infantil digital acessível deveria ser ao mesmo tempo uma prática e uma ferramenta de inclusão. Uma prática porque ela deve ser garantida no espaço da escola como um direito, no sentido atribuído por Cândido, reconhecendo as novas práticas e modos de leitura e os diferentes leitores. E uma ferramenta de inclusão porque deve servir como uma forma de interação e integração entre as crianças com e sem deficiência no espaço da escola. A literatura infantil digital acessível não é exclusiva para estudantes com deficiência. Ela deve ter vários recursos de acessibilidade que ensejam diferentes modos de leitura para diferentes leitores. Uma mesma história posta em dispositivo de leitura digital pode ser lida ao mesmo tempo por leitores e leitoras com e sem deficiência. Um livro impresso pode não ter essa mesma versatilidade no contexto da história. Por exemplo, uma criança cega, para interagir com os demais colegas no ambiente da sala de aula, numa prática de leitura, teria que ter, em braille ou em audiodescrição, o mesmo livro adotado. No caso de um livro digital acessível, a criança cega poderia usar com relativa autonomia o mesmo dispositivo usado pelas demais crianças e participar da mesma prática de leitura com os colegas. Sendo assim, a literatura infantil digital acessível pode ser definida como uma produção cultural e estética voltada para o público infantil, para ser lida exclusivamente em meio digital e que tenha recursos de acessibilidade verbal, sonoro e visual integrados. É importante destacar o caráter híbrido dos livros digitais, o qual leva em consideração as estruturas narrativas onde não há um centro, mas múltiplos caminhos e atalhos, fluxos que respondem ao protagonismo dos leitores que interagem com a arquitetura do livro digital, permitindo uma leitura não linear. Não é diferente, ou pelo menos não deveria ser, com um livro infantil digital com recursos de acessibilidade. O caráter inclusivo desse tipo de material supõe que a experiência de leitura da criança com deficiência possa se aproximar ao máximo de um percurso protagonizado pelos leitores sem deficiência, ainda que acompanhadas de mediadores de leitura. Supõe ainda que este mediador ou mediadora de leitura em dispositivos digitais também tenham passado por um multiletramento, de modo a ser capaz de avaliar aspectos multimodais das obras, levando em conta questões literárias, estéticas, artísticas e de informática. Assim, neste artigo eu analisarei o livro digital acessível Cadê o Toucinho que estava aqui?, publicado pela MRM Editora em 2021. Este livro é uma versão digital do livro impresso de mesmo nome publicado em 2018 pela mesma editora.
Na versão digital acessível, o leitor e a leitora terão à disposição recursos de acessibilidade como audiodescrição, narração, interpretação em libras de textos e músicas e animações. O livro apresenta 3 modos de leitura: audiodescrição e narração, libras e texto, texto e narração. Esses modos permitem diferentes experiências de leitura. Cadê o Toucinho que estava aqui? É um aplicativo disponível gratuitamente nas plataformas do Apple Store e do Play Store. Para esta análise, utilizarei a perspectiva de análise semiótica, considerando as abordagens analíticas multimodais no caso específico deste aplicativo. Essa perspectiva envolve a descrição dos vários recursos semióticos usados no aplicativo e um exame descritivo desses recursos para compreender como eles podem ser usados em situações reais de práticas de leitura na escola. Neste caso, eu destacarei alguns aspectos apenas deste aplicativo por conta do tempo que nós temos aqui para fazer esta apresentação. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? Quebrou. Cadê o Toucinho que estava aqui? Foi publicado em 2018 em uma versão impressa. Ele foi pensado para que as crianças pudessem ler brincando e brincar lendo. Assim, o seu formato, o papel, as ilustrações, o projeto gráfico, as músicas deveriam dialogar com essa proposta brincante. A parlenda Cadê o Toucinho que estava aqui? Serve como fio condutor da narrativa do livro. A história inicia-se com a pergunta: cadê o toucinho que estava aqui? E segue o enredo com micronarrativas dentro da história, alinhavadas pela parlenda e encenadas nos contextos das cantigas, parlendas e brincadeiras da cultura popular infantil brasileira, como, por exemplo, Atirei o Pau no Gato, Sabiá lá na Gaiola, A Barata Mentirosa, A Galinha do Vizinho, entre outras. Esse conjunto de micro-histórias dá forma a esse livro brincante. As músicas, o ritmo, a intertextualidade, as cores, as ilustrações com seus personagens e cenas sempre parcialmente mostradas na página indicam movimento, ação e a própria brincadeira com papel cortado e as colagens, apontando para a multimodalidade presente no livro. Essa é uma característica marcante no livro. A multimodalidade presente no livro, que também é multimídia, porque na versão impressa há um CD encartado com músicas e também há um terreno fértil para a convergência de modos e recursos de acessibilidade que foram empregados na versão digital do livro. Tais modos e recursos encontram nas tecnologias digitais soluções, mas também limitações para essa convergência. O livro, então, nasce impresso, multimodal e multimídia e converge para uma experiência multiformato e transmídia, sem perder os atributos de origem. Nesse sentido, a versão digital acessível do livro Cadê o Toucinho que estava aqui se apresenta como uma estratégia comunicativa radicalmente híbrida, apoiada na multimodalidade. Neves, 2017, ao tratar da comunicação cultural inclusiva, cujas estratégias de comunicação mediadoras pressupõem
o envolvimento consciente das equipes nos processos de elaboração, diz que tais estratégias são multimodais, multilingüe, multiformato, multimídia e multissensorial, porque, abre aspas, é neste contexto que se aborda toda a acessibilidade cultural enquanto mediação e tradução intralinguística, interlinguística e intersemiótica. A audiodescrição traz um novo texto, a partir de um roteiro criado para este projeto. Com a audiodescrição vem também os sons que compõem as narrativas integradas ao livro. A audiodescrição não é um texto paralelo, porque está integrado. Tampouco é um texto complementar. Ele tem vida própria, porque gera outras camadas de sentidos àquela narrativa e tem as suas próprias camadas, proporcionadas pelos sons e pelo texto roteirizado, diferente do texto original. Por exemplo, no livro impresso, há uma imagem aonde parte dela é um céu com uma meia-lua. Na audiodescrição, sons de grilo ao fundo fica assim. No céu noturno surge a lua, que tem o formato de um sorriso. O ovo amarelo que a galinha botou começa a rachar e se quebra ao meio. Os efeitos sonoros dos animais, da água, dos objetos aumentam o drama da cena e sugerem uma situação mais real, viva, o que expande a relação com o aplicativo. Isso não ocorre no texto escrito. Outras interações ocorrerão, mas certamente diferentes daquelas proporcionadas pelos recursos que o livro digital oferece. A narração, embora esteja colada ao texto original, imprime ritmo, entonação e interpretação do texto, evidenciada na postação da voz do narrador. Esta leitura narrada é acompanhada pela animação das imagens, que ao colocá-las em movimento, o artista gráfico traz novos elementos para a narrativa, expande as possibilidades de interpretação e interação com o livro. Já não é mais apenas com o texto. Por exemplo, nas imagens e texto originais, Mariazinha salva o gato distraído. No livro digital acessível, a animação contém uma nova imagem, junto à imagem original. Uma mão preta resgata o gato molhado da fonte do Itororó. Esta mesma cena audiodescrita conta ainda com o barulho da água e com o som do miado do gato. Esses recursos semióticos expandem as possibilidades de leitura, interpretação e interação com o livro digital acessível. Na mesma cena, ainda observa-se na audiodescrição a informação de que Francisco tem a pele marrom e usa uma prótese na perna direita. Num só pulo, o gato cai dentro da água. Uma mão tira o gato todo molhado lá de dentro. Mariazinha e Francisco brincam de pular a amarelinha. Mariazinha pula numa perna só. Ela tem pele preta e usa vestido vermelho. Francisco observa Mariazinha. Ele tem pele marrom, usa bermuda verde e uma prótese na perna direita. No livro impresso, essa é uma informação visual, podendo ou não ser percebida da forma como foi audiodescrita. Estes modos de ler estão disponíveis para crianças cegas e videntes. Sendo assim, os recursos potencializam a inclusão,
a integração e as interações não apenas com o aplicativo, mas, sobretudo, a partir dele, com outros espaços de sociabilidade da escola e também na família. A tecnologia se apresenta, neste caso, como mediadora da inclusão e da interação, não como fim. Nessa mesma perspectiva, a interação em Libras, língua brasileira de sinais, enseja outras interações e leituras. O intérprete de Libras interage com as animações, ora com as trocas de camisas combinando com as cores das ilustrações, ora com as cenas das animações. Por exemplo, nas cenas das páginas 9 e 11 do livro impresso, ambas referentes ao fogo que queima o mato, no livro digital acessível, o intérprete se afasta do fogo e olha para cima vendo a água cair sobre ele, respectivamente. Essa cena interativa contém um novo personagem, o intérprete que, de certa forma, nos coloca também dentro do livro, interagindo com as animações. Quando as músicas são acionadas na versão de leitura Libras e texto, a intérprete das músicas interage o tempo todo, dançando e interpretando as músicas. A interação parece se intensificar e o livro digital acessível fica mais divertido. O texto aqui não só ganha outra forma, como também outros signos para representar a mesma realidade. Os intérpretes tiveram que inventar uma forma de representar o toucinho, pinçando com os dedos polegares e indicadores das mãos a lateral do abdômen, a barriga. Eu gostaria então de destacar um outro aspecto, além desses elementos de multimodalidade que eu apresentei para vocês. Eu queria chamar a atenção para a questão da autoria e da autoria múltipla. A questão da autoria aparece como um aspecto histórico importante para compreender a dinâmica das mídias contemporâneas. A autoria construiu, em torno da mídia e do livro, uma rede de relações de sociabilidade e reconhecimento que fomentou carreiras. Segundo Belay, 2014, as forças culturais da modernidade criaram a autoria para atender a demandas de uma ideologia que, abre aspas, oculta as condições de produção e naturaliza significados de uma força produtiva que motiva práticas sociais, econômicas e políticas. Fecha aspas. A figura institucionalizada do autor cumpre um papel importante na formação do mercado editorial capitalista, na medida em que criou e representou interesses comerciais básicos, ainda operantes no cenário editorial contemporâneo. A criação e o reconhecimento da autoria impõem uma hierarquia e um controle sobre o discurso na relação autor-leitor, estabelecendo uma ética de leitura. O livro infantil digital, com recursos de acessibilidade, parece quebrar esta hierarquia na medida em que impõe um diálogo criativo entre autores/atores desse processo. O livro infantil digital, com recursos de acessibilidade, envolve necessariamente outros elementos criativos, igualmente determinantes do resultado. No livro digital acessível Cadê o Toucinho que estava aqui, isso fica bastante evidente. O texto original da versão impressa do livro é a base para os processos que se seguem na produção do aplicativo e conflui para um trabalho interdisciplinar e multiautoral dialogado. A autoria múltipla guarda as especificidades de cada artista e especialista da equipe nesse tipo de desenvolvimento criativo. Um aplicativo é um software desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel, podendo ser visto como uma criação meramente técnica ou tecnológica. O que eu quero destacar aqui, na verdade,
é que esses processos no desenvolvimento de um livro digital acessível, enquanto um aplicativo, envolvem ações conscientes, criativas e interdisciplinares que resultam num produto estética, dialógica e tecnologicamente integrado. Caminhando para as minhas considerações finais, eu gostaria de destacar o seguinte: ao invés de examinarmos cada um dos elementos multimodais separados um do outro, a perspectiva da semiótica social enfatiza a importância de como esses recursos orquestram o significado em todo um conjunto multimodal. Analisando esses recursos como recursos semióticos separados, ou seja, assumindo que a imagem, o som ou o texto operam independentemente um do outro, a análise perderia o seu potencial de significação se esses recursos fossem vistos como aspectos complementares de um todo mais coerente. Eles não são complementares, mas estão integrados ao todo. Ao analisar a versão digital acessível do livro Cadê o Toucinho, que estava aqui, na perspectiva da semiótica, foi possível perceber de maneira um pouco mais complexa os significados que podem ser projetados a partir dos seus recursos de acessibilidade, os quais podem ser experimentados e percebidos pelos leitores e leitoras de maneiras diferentes. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês e desejo saúde e paz a todos. Obrigado e até a próxima oportunidade. 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades, literatura, acessos, materialidades.